Alô, você, seja bem-vindo para mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje nós teremos aqui a participação especial da Lise Toledo, que é mãe do Rafael, casada com o Guilherme, uma das responsáveis pelo programa Mães da Aliança, que antigamente se chamava Maternidade na Real. Maternidade na Real. E também aqui a candidata a mãe, já é mãe, né? E os filhos já estão aí, a Fernanda. E hoje o nosso tema vai ser justamente sobre o livro, né, o lançamento da Bíblia Sagrada Mães da Aliança, tá bom? Antes da gente entrar aqui, eu passo a palavra para a Lise para fazer a saudação, depois nós vamos falar um pouquinho sobre os patrocinadores. Vocês duas, cumprimentam o povo aí, por favor. Olá, boa noite. Obrigada mais uma vez por estar aqui, pastor, é uma alegria. E como eu disse quando cheguei, acho que eu não sou a pessoa para estar aqui, mas vamos em frente. Imagina. Olá, pessoal que nos assiste, um prazer sempre estar aqui, e ainda mais falando sobre um projeto tão lindo que é o Mães da Aliança. É isso aí, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos patrocinadores. Primeiro, Oni Big Media, desenvolvendo criadores de conteúdo. É uma consultoria de inteligência digital no YouTube. Pessoal muito sério lá de Belo Horizonte. Eles têm como propósito identificar e desenvolver criadores de conteúdo, conectando a marca com seu público-alvo. Se você quer uma orientação no YouTube, para a sua empresa, igreja, é só procurar o pessoal da Oni Big Media. Também Tenda Criativa, agência de marketing audiovisual. A Tenda é uma agência cristã especializada em marketing digital. Então, se você é empresário e quer alavancar seu negócio no digital, ou se você é pastor e quer aumentar a sua influência nas redes sociais, procure o pessoal da Tenda Criativa. E também Porte Contábil, escritório de contabilidade e consultoria empresarial. Esses irmãos atuam no mercado há mais de 20 anos e eles atendem empresas, comércio, indústria, prestadores de serviço. Então, se você precisa de um escritório sério de contabilidade, procure o pessoal da Porte Contábil, tá bom? Seja você também um patrocinador, dê visibilidade à sua empresa e apoie aqui o nosso trabalho. Vamos lá. Bora lá, pastor. Vamos. Antes da gente começar nosso papo e falar sobre o que é o projeto, tudo que a gente tem feito, as meninas agora também, que era a Maternidade na Real, se tornando, né, agregando ao projeto Mães da Aliança. Pastor, eu queria que o senhor contasse. O senhor já contou uma vez sobre um testemunho que aconteceu aqui na igreja, anos atrás, sobre o caso de uma das filhas de um presbítero, se não me engano. Que foi um marco muito importante assim, para a igreja, para o seu ministério, em relação a essa questão da oração das mães, né, dos pais pelos filhos. Sim, quando eu cheguei aqui em 1996, né, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, nós começamos a ter problemas, né, com os filhos dos líderes da igreja. Então eu me lembro que 5 ou 6 presbíteros tiveram seus filhos disciplinados. E um dos casos que foi assim, bem marcante foi o caso da Poliana, uma menina, uma joia que a gente tinha aqui, né? E ela, infelizmente, se envolveu, caiu em pecado. E eu me lembro que havia assim, uma disposição da família, né, de até praticar o aborto da criança. E aí nós abraçamos, acolhemos a família e ela escreveu uma carta para a igreja pedindo perdão. E essa carta eu li no culto de domingo à noite. E aí a igreja toda chorou, porque a gente amava demais ela e os pais. E a igreja era menor, né? Então aquilo... Foi daí que, conversando com algumas mulheres, a minha própria esposa, aliás, ela falou, você não me citou, mas quem deu a ideia do Mães da Aliança fui eu. Olha os créditos à Tarsa, então a gente não sabia dessa informação. Quem tem essa informação é a Beth Sanaiotti, que ela anotou na Bíblia, né? As mulheres começaram a se reunir às terças-feiras só para orar pelos filhos, né, dos oficiais, os filhos da igreja. Uhum. A igreja de Pinheiros, quando eu cheguei aqui, tinha poucas crianças, mas aí foi sendo feito um trabalho, inclusive, na época, o Renê, pai da Poliana, abriu a casa dele, né? Ele morava aqui na Raposo, era uma casa grande, com piscina, e eles, junto com o Luiz Fernando, o Oswaldo, eles começaram a tocar esse projeto com as crianças.
E graças a Deus, hoje a gente está colhendo os frutos aí, né, desse trabalho. Então, foi de uma necessidade da igreja. E aí a gente mobilizou as mães para poder começar a orar, começou esse culto semanal. E graças a Deus, esse trabalho não parou até hoje, né, porque as federações, a Confederação de SAFs criou o Projeto ANA, que é um projeto também de oração, de intercessão. E hoje, aqui na Igreja de Pinheiros, nós, além do Mães da Aliança, nós temos o Projeto ANA. Então, a SAF coordena todos esses 2 projetos, né, porque um é bem local e também a gente pensou em acabar com o projeto, mas aí, como a Igreja Presbiteriana de Pinheiros ela tem uma visibilidade grande hoje, e esse projeto ele não é denominacional, sim, qualquer igreja local que quiser implantar, pode implantar esse projeto. E muitos, eu tenho recebido assim, muitos feedback do Brasil todo, de igrejas batistas, igrejas independentes, né, comunidades que têm se reunido realmente para clamar, né, pelos filhos. Hoje os nossos filhos estão expostos à ideologia de gênero, né, a um monte de coisa ruim. Nós estamos vivendo tempos difíceis para os nossos filhos. Então, esse projeto assim caiu como uma luva nesse momento que a gente está vivendo. E eu queria saber de vocês, a visão de vocês em relação a Lise, que é mãe, principalmente, né? Qual a importância específica da oração da mãe, né? Porque os pais, eles oram naturalmente. O pai é o sacerdote lá, mas não assume o sacerdócio. Pelos filhos, mas a mãe. Eu acho que é muito da questão relacional da mãe, né? A mãe, ela tá ali, especialmente na primeira infância, é a mãe, né, pastor? Não adianta, é um cuidado físico ali, diário, que é a mãe. Então, a mãe tá ali, ela conhece a personalidade desse filho, entende as necessidades dele de uma maneira diferente do que o pai. O pai vê a questão da provisão, o externo, a mãe tá ali diariamente, no dia a dia, e acho que essa é a principal diferença, né, pastor? Eu acho que a relação que Deus estabeleceu na criação do pai e da mãe com o filho, ou os filhos, são diferentes, né? A relação materna é uma relação mais visceral, né? Até ontem o pastor estava pregando, né? Falando da mãe, da mulher Ciro Fenícia, que ela vai atrás de ajuda de Jesus, e ela diz, me ajuda a mim, como se não houvesse separação entre ela e a filha que estava endemoniada. E aí a gente vê que a mãe tem uma relação umbilical, uma relação natural eu diria assim, quase indivisível, né, de filho. O pai não. O pai, eu acho que ele é muito mais responsável quando o filho está saindo do conforto lá para ir para o campo de batalha do que propriamente ali dentro, no aspecto da afetividade, da formação, né? E, pastor, o projeto Mães da Aliança, qual o propósito dele? O senhor explica pra gente um pouquinho a base também, a questão da aliança, né, que é baseada em Gênesis 17:7. Primeiro, quando você vai estudar a teologia bíblica, a teologia sistemática, você descobre que Deus ele se relaciona conosco através das alianças. Então, a primeira aliança que foi feita com o primeiro Adão foi a aliança das obras. Depois, quando Adão é infiel e entra o pecado no mundo, aí Deus revela a aliança que já estava estabelecida entre as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, chamada Aliança da Graça. E aí você vai descobrir que, depois que o homem é expulso, toda a relação de Deus com o homem está baseada justamente na Aliança da Graça. Essa Aliança da Graça, ela está dividida, num primeiro momento, no Antigo Testamento, por isso que chama Testamento, né? Porque tem a ver com essa questão da Aliança da Graça. Então, o Antigo Testamento é um período preparatório para que aí venha a pessoa de Jesus Cristo e sedimenta, então, essa Aliança da Graça. Então, a Aliança da Graça é a forma unilateral de Deus. Ele prometeu, né, começa com Abraão, depois isso é sancionado com Davi, né, e depois vem o próprio Cristo cumprindo a Páscoa e estabelecendo aquilo que ele chama a nova aliança no meu sangue, né? E aí você vê que a salvação agora é pela graça, e a salvação
continua sendo como foi lá no Antigo Testamento, Deus querendo ser não somente o Deus dos pais, mas também o Deus dos filhos, né? Ele diz a salvação, a promessa é para vós, né? Para os vossos filhos e para quem Deus chamar. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão da relação de Deus conosco, e aí entra que o projeto de Deus é com a família, né? Ele constrói a arca para a família, ele vai se relacionando, né? A estrutura da igreja, quando você pega no Antigo Testamento, lá em Israel, são famílias de famílias, são tribos, e também continua, né? Deus quer salvar a casa inteira, né? E ele quer ser o Deus não somente dos pais, né, dos avós, mas também dos filhos. E aí é uma coisa muito interessante, porque quando você fala da aliança, né, a aliança ela vem acompanhada de promessas, né? E pelo menos há uma tríplice promessa na aliança da graça. Primeiro é que Deus se revela pessoalmente para nós, não precisa que ninguém nos ensine. Segundo, vem a questão do perdão de pecados, ele nos perdoa, e vem a questão da salvação. Então, por que a gente ora baseado na aliança? A gente ora porque Deus prometeu, né? E aí a gente ora dizendo, ó, Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor é um Deus que não mente, o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de aliança. Então é uma forma da gente fundamentar a nossa prática de oração na teologia, naquilo que Deus prometeu. Sim, eu fico até pensando assim, em casos de famílias crentes mesmo, que os filhos acabam fazendo suas escolhas, né? Indo para outros caminhos, enfim. Deve ser muito difícil para um pai isso, né? E a gente ter essa fortaleza, isso em que se respaldar ali a nossa oração e continuar, não desistir, né? De lutar pelos filhos. Sim, a gente tem que dividir duas partes, né? Os filhos são nossos filhos, nós somos responsáveis por eles até determinado momento. Então, quando os filhos são pequenos e estão debaixo da sua jurisdição, dentro de casa, depois que eles se tornam maiores, aí eles tomam as decisões deles, né? Só que essa fase que a gente tem, esse período que tem conosco, é a fase que a gente investe, né? Para incutir, como diz lá Deuteronômio no capítulo 6, a palavra, não somente o mandamento, mas ensinar o filho a amar a Deus sobre todas as coisas, para que esse filho nosso possa ter a experiência dele de conversão, né? Porque esse é o projeto. E depois, né, Lise, depois você não tem mais pais, né? Você vai orar por filho até... Filho não tem prazo de validade, né, pastor? O tipo de oração você ora por ele quando é criança, vai à adolescência, aí casa e descasa às vezes, e aquilo, né, aquilo é uma relação eterna, para sempre, até que a morte nos separe, né? Então não tem como você romper essa relação pai-filho, né? Filho-pai, só a morte pode romper isso. Aí tá a importância desse trabalho quando são pequenos, né? Exato. Sim. A Alice tá passando por essa fase. E é uma fase... como é que fala assim? É desgastante, é muito mais fácil você falar só um não, porque não, e não trabalhar o coração do filho. Então, nós, como cristãos, esse inculcar é no dia a dia. É o trabalhar o coração. Então, assim, não é simplesmente não pode, é porque não pode. E o porquê não pode ser baseado na Bíblia. É lógico que vão ter situações que você vai falar assim, não, e acabou sem estar lá, né? E resolveu, porque a gente é humano. Mas é a oportunidade que a gente tem. A gente leu um livro, Desafio aos Pais, do Paul Tripp, no programa. E uma das coisas que ele falou assim, tenha alegria por seu filho ser rebelde. Porque é a hora que você pode tratar o coração dele, é a hora que você vê o pecado, é a hora que ele coloca para fora aquilo de ruim que ele tem. Se ele faz tudo certo, você não enxerga, você não trata o pecado do seu filho. E nós fomos chamadas como mães, chamados como pais para isso. E a gente tem que entender também, né, que por mais que a gente faça a nossa parte, né, os nossos filhos, eles terão a experiência deles com Deus. Sim. Alguns se desviam, não porque o pai e a mãe falhou na educação, mas por uma questão de opção,
né, de tentação, de influência do mundo, da universidade. Tem muitos pais que criaram os filhos, fizeram a sua parte ali, tudo direitinho. Mas depois os filhos tomaram as suas decisões pessoais. E é muito... A Bíblia é misteriosa nisso, porque você vai encontrar pais que não cumpriram o seu papel e os filhos foram alcançados pela graça de Deus. Você tem pais que foram extremamente zelosos, dedicados, e os filhos, eles não reproduziram aquilo que o pai e a mãe ensinou, né? Tomaram caminhos que não são... eles não aprenderam aquilo dos pais, né? Então, isso é um mistério, né? Eu acho que aí entra, por isso que se chama Aliança da Graça, né? O casamento, né? Por mais que você faça cursos de casais e tudo, se seu casamento está de pé, se sua família está de pé, é por causa de Deus, né? É o Senhor que edifica a casa. É o Senhor também que protege a casa, protege os filhos, protege o casamento. Então, a gente tem que sempre nos lembrar que a aliança é a aliança da graça. É algo imerecido, né? Hoje eu estava recebendo uma mensagem do Zé, né? Zé Hintz, completou 48 anos, né? E estava todo feliz e tal. Você vê, o cara viver hoje com a mesma esposa 48 anos, isso aí é a proteção de Deus, é a graça de Deus, né? Porque hoje as relações estão tão superficiais, estão tão descartáveis, e você vê Deus ali preservando a família, o casal. Eu tô no início de toda essa experiência que vocês estão falando, né? Casamento, tenho pouco tempo. Filho, tô grávida, então ainda vou viver muita coisa. Mas isso é assim mesmo. Mas é só bênção, só melhora. Né? E, Liz, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o programa. Já completou 3 anos? Não, ainda não. Vai completar, né? Já faz quase 3 anos que vocês estão nesse propósito, nesse ministério, né? Com esse programa, que era Maternidade na Real, da IPPTV, e agora mudando para o Mães da Aliança. Como tem sido essa experiência, né? Como surgiu o programa, para falar especificamente para mães, e como tem sido para vocês todo esse trabalhar? Porque imagino que não deve ser fácil. Não sei se o senhor lembra, pastor, há muitos anos atrás, eu ainda era coordenadora do departamento infantil, a gente tinha uma sala sobrando, então a gente fez um espaço para conversar com mães. E durou muito pouco tempo, porque a gente precisou da sala para as crianças, que era uma prioridade. Porque a gente sempre pensou que sempre teve um espaço para tratar de casais, de famílias, para tratar de caixa da faixa etária ou de temas, mas a mãe ficava meio fora disso, porque precisava sair do culto para amamentar, precisava sair do culto para trocar fralda, então a gente queria um espaço onde a mãe pudesse estar ali à vontade, trocando o filho chorando, se precisasse amamentar, que fosse um espaço só de mulheres. Mas não deu certo e isso não saiu do meu coração. Então, quando veio a IPPTV, que eu vim aqui uma vez dar uma entrevista sobre escola dominical, eu falei para eles, por que a gente não faz um programa para mães, uma roda de conversa, né? Quando eu me tornei mãe, e talvez você esteja vivenciando isso, eu recebi muitos convites para rodas de conversa de mães. E eu fui numa dessas, e quando eu sentei, eu falei, gente, isso aqui precisa de Cristo, né? Essa roda aqui não tem Cristo. Cadê Cristo aqui nesse meio? E aí eu falei com uma amiga, vamos fazer isso, e não deu certo. E aí eu propus para que a gente pudesse, através da TV, através do alcance da TV, a gente fazer isso. E eles olharam assim, ótimo, pode fazer. Eu falei, não, mas eu só dei ideia, né? Não, você não pode dar ideia, não, eu só dei ideia, não ia fazer. E aí eu orei, juntei as meninas, a gente conversou, então eu chamei Elza, chamei Rafa, Sussu na época, a Paty, e éramos nós 5. Aí a gente percebeu que o grupo precisava crescer, o Sussu precisou sair por demandas particulares, e a Bernadette veio com a gente, e a Sandra. E hoje nós somos esse grupo de 6 mulheres que a gente conversa sobre isso. E o objetivo nosso é levar a graça, né? Levar a graça de Cristo para os lares, porque a gente já tem um fardo pesado. A mãe hoje é cobrada por tantas coisas. A mulher precisa ser uma excelente profissional, uma excelente mãe. É uma era digital onde todo mundo assiste o palco das casas,
né? Ninguém vê o bastidor, então tudo ali é lindo, perfeito e maravilhoso. A e na minha do Instagram, né? Isso, tudo ali é Família perfeito. perfeita, os filhos. E aí você olha assim, por que na casa da Fernanda ela tem gêmeas e tá tudo maravilhoso, eu só tenho um aqui em casa e o mundo tá caindo? Porque é o palco, né? Não é o bastidor. Então a gente quis trazer isso. E a graça, o que Jesus traz pra gente como mães, é maravilhoso. Ô, Liz, nessa experiência aí, né? Você não acha também que hoje a maternidade ela está sendo muito atacada, né, pelos movimentos feministas, como se a maternidade fosse uma espécie assim de karma, de que o filho vem para estragar o prazer, né? Como é que você... Eu sinto isso, pastor, assim, no meio, é aquela coisa assim, eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade, né? Então, assim, eu quero ter um filho para dizer que tenho um filho, porque o amor de filho é uma coisa inexplicável, mas eu não quero a demanda que o filho traz. É essa questão, o filho não tem prazo de validade, você não sabe o que seu filho vai ter amanhã, se ele vai estar doente, se ele vai estar bem, se não vai estar bem, e é você. Né? É físico. Deixa de ser físico quando passa a ser um trabalho mais psicológico, é pior, né, pastor? Eu acho que da hora que sai do físico, pior. Aí o senhor conta pra gente. Mas é cansativo, né? Não é uma coisa simples. E é por isso que a gente... E aí a agenda feminista trouxe que nós, como mulheres, devemos estar no mesmo patamar dos homens. Então, o homem que sai de casa para trabalhar, chega em casa esperando ser cuidado, as mulheres agora também esperam ser cuidadas. Elas não querem cuidar dos filhos nem do marido. Elas querem ser cuidadas, elas não querem executar. E eu me coloco, às vezes, nessa situação. Porque, às vezes, eu chego em casa do trabalho, que eu também tô morta, e falei assim, eu só queria pôr o pé para cima, mas eu não posso pôr o pé para cima, né? Mas é uma agenda que foi colocada pra gente. E a Bíblia vem diretamente contra isso. A nossa função como mulher, né, pastor? A missão de mãe, né? A nossa missão de mãe, de mulher, é cuidado, é o lar, é o aconchego. Não é assim, eu não tô aqui falando, não trabalho, eu trabalho fora. Não é isso que eu tô falando. É assim, esse cuidado é nosso. Mas tem o papel também a Bíblia não isenta o homem. Não isenta o homem também de ser aquele supridor. Não supridor de coisas materiais apenas, mas supridor de afeto, de carinho, de sexo, de tudo, né? De tudo. Que a mulher contemporânea, ela precisa também. Né? E eu estou falando isso porque minha esposa trabalha fora, né? Ela está exposta a tudo, né? Desde as cantadas até a questão da segurança pessoal, um monte de coisa, né? Mas aí eu entendo que isso não é um empecilho, né, toda essa agenda que a gente tem aí, para que a gente possa viver a graça de Deus e desfrutar dos princípios bíblicos, né? Exatamente. E é isso que a agenda feminista tem tentado quebrar, né? Não dá para você ser a esposa do lar e trabalhar fora. Você não consegue cumprir as duas agendas. Porque tem muita mulher infeliz também, né? Geralmente por trás dessas agendas aí, você sempre vai encontrar pessoas frustradas, né? Eu passei para você aquele livro lá sobre 40 razões. 40 razões para não ter filho. E tem razões só absurdas. São absurdas, choca. Não, chocante. E ela tem dois filhos adolescentes, né? Eu falei, você põe 40 razões e tem 2 filhos? Exato. Então, às vezes é um discurso muito hipócrita também, muito ideológico, muito sem fundamentação científica, sociológica, relacional. Então, é um negócio complicado. Mas, por isso que tem a Bíblia aí, Mães da Aliança, para ajudar as mães, né? Esse projeto é um projeto maravilhoso. Não quer dizer, a gente começou, mas não tem um copyright aí, não. Pelo contrário, o pastor Jeremias já tinha começado, a esposa dele lá na 8ª igreja, o projeto Desperta Débora. E há outros semelhantes, similares aí em várias igrejas, né? E a gente não tem que estar preocupado com quem vai receber o reconhecimento, etc. Foi daí, né, até aqui na introdução, né, a introdução a gente coloca aqui, por que mais uma Bíblia de estudo, né? Tem tanta Bíblia, né? Tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia disso, tem aquilo, do líder, tem a Bíblia da família, tem vários. Então, por que uma Bíblia dessa? Justamente esse material foi cuidadosamente preparado para atender uma demanda, né? Porque nós já temos as mães orando,
né? E sempre veio esse pedido, né? Pastor, por que a gente não produz uma Bíblia para as mães que oram, né? E aí, conversando com o pessoal da Sociedade Bíblica do Brasil, eles disseram, não, pastor, vamos fazer... O senhor faz a Bíblia. Aí é muito fácil, né? Eu falei, mas não tenho tempo. E aí, como é que foi? Como a gente publicou, e tem publicado quase todo ano, aquelas 365 meditações, né? Fundamentado em promessas, para que a gente possa orar em cima das promessas de Deus, a Sociedade Bíblica, então, pegou esse material, esse último, e colocou parte aqui dentro. E aqui, né, na parte introdutória, a gente colocou vários estudos, né? Primeiro faz uma descrição do projeto, né? A missão, os motivos, a motivação, a coordenação desse projeto, porque geralmente nas igrejas, quem tem que coordenar esse trabalho são os ministérios femininos mesmo, de mães, né? Por que se deve orar por seus filhos com base na Nova Aliança? Então tem 10 razões aqui para você... E foi feito aqui, né, alguns destaques para algumas mães que se destacam na Bíblia. Depois vem uma série de artigos, né, sobre oração. E foi assim. Então, na parte, por exemplo, interna, você pega, por exemplo, aqui, semana 7, quarta-feira, então tem uma promessa explicada. Aí a mãe vai, faz a meditação e ora em cima dessa promessa. Então, esse material aqui, ele serve, primeiro, para atender essa demanda. É uma Bíblia pequena, onde a mãe pode fazer as anotações. Tem aqui também esse... Moleskine, né? Então, isso, uma caderneta. Para a mãe anotar, porque as mães... né? E outras vão riscar aqui mesmo na Bíblia, né? Elas não tem... E uma segunda coisa que é muito importante é justamente da fundamentação bíblica para a oração, né? A pergunta, por que a gente ora baseado na aliança, né? Porque Deus, ele empenhou a sua palavra, né, na aliança, e é na aliança que ele faz as suas promessas. Então, quando você ora uma promessa, Charles Spurgeon, ele dizia, quando você ora em cima de uma promessa, Deus já garantiu a resposta. A resposta está na promessa. Então, você não precisa... Você só precisa esperar acontecer, mas a resposta está garantida, né? Quando você pega uma promessa daquela, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, ele já diz, olha, você vai me achar quando você me buscar de todo... Então, você ora com essa convicção, né? Há várias promessas na Bíblia, várias, né? Onde Deus promete abençoar os nossos filhos, né? Abençoar os nossos descendentes. Então, quando você se aproxima de Deus, né, fundamentado nessa aliança, e ora em cima dessa promessa ou desse texto bíblico, Deus já está empenhado em responder, né? A gente não pede, a gente não recebe tudo que pede, mas tudo aquilo que está registrado segundo a vontade de Deus, você pode pedir, né? Você pode pedir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir. E há, eu diria aí, centenas de promessas, né, direcionadas à família. E todas as promessas que existem na Bíblia, se fala aí em 11 mil promessas, 12 mil promessas, né? Elas, mesmo sendo, por exemplo, uma promessa que foi feita para Abraão, né, para Jacó, eu posso, como filho de Deus hoje, me apropriar dessa promessa, né? Por exemplo, quando você pega o Salmo 23, né, e recita o Salmo 23, aquelas promessas que tem ali, aquelas que Deus garante para nós, como se nós o tivermos como pastor da nossa vida, ele vai nos levar a pastos verdejantes, vai trazer refrigério para a nossa alma, ele vai andar conosco, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte. Então, tudo aquilo eu posso, porque todas as promessas da Bíblia têm um sim, tem um amém na pessoa de Jesus Cristo. Entendeu? Então, é uma coisa muito linda, porque aquilo que está
registrado nas Escrituras para qualquer crente, em qualquer momento. Eu, como um crente também, né, como um filho de Abraão, porque eu estou em Cristo, eu posso orar em cima daquela promessa. Então isso é muito bonito, né? Então, por exemplo, uma mãe que quer ter um filho, né? E não consegue engravidar, então ela abraça a Ana, né? Sim. Ela abraça a Ana ali. Vai lá para o Salmo e diz que Deus faz a mulher estéril habitar em família. Então, se apropria daquilo ali. Porque é Deus que abre a madre, que fecha a madre. Então, são coisas assim que, quando você vai entrar nos detalhes, você descansa o seu coração, né? Porque você está pedindo a Deus algo que já está prometido nas Escrituras Sagradas. É lindo demais isso mesmo que o senhor falou, pastor, porque é descanso para nós, né? Sim. Como mães, especialmente, porque tem tantas coisas que a gente sonha para os nossos filhos e que está muito longe das nossas mãos e que já está prometido, né? Então, assim, a gente ora e uma das coisas que não estava com a Bíblia ainda, nem tinha, né? Mas que em cima do devocional é isso, que você vai lá e olha e fala assim, tá prometido, isso já é dele, né? Isso já tá certo para ele, eu posso descansar que Deus vai cumprir o que ele prometeu na vida, né, do meu filho, na vida do seu filho, e tira um peso, um fardo das nossas costas. Sem contar que nós, como pais, nós precisamos também do conforto das promessas de Deus, né? E aí eu falo sempre, Charles Spurgeon, ele diz que não existe nenhuma necessidade minha e sua, como crentes, como filhos de Deus, para a qual não existe uma promessa de Deus. Então, se você está desanimado, tem uma promessa. Se você se sente rejeitado, tem uma promessa. Charles Spurgeon, ele diz assim que a Bíblia é como se fosse uma farmácia. E cada promessa é como se fosse um remédio, um medicamento. Então, para cada doença, para cada necessidade que você tem uma promessa, tem um remédiozinho ali para o seu coração, né? Então, nós, né, na nossa vida pessoal, na nossa vida devocional também, nós somos enriquecidos, né? Aliás, Pedro coloca lá na sua segunda carta que Deus nos deu na sua palavra grandes e preciosas promessas para que através dessas promessas nós sejamos transformados. Então, quando você medita nas promessas de Deus, né, as promessas elas são transformadoras também para nós, né? Elas influenciam o nosso caráter, mudam o nosso temperamento, né? Quando você tem algumas promessas que são assim condicionais, né? Aquela assim, se o meu povo que se chama, né? Se humilhar e orar. Então, é muito interessante porque tem promessas que o próprio Deus coloca a responsabilidade em mim, em buscar, né? Abre bem a tua boca e te encherei, mas o meu povo não me quis ouvir. Então eu deixei eles andarem na teimosia do coração deles. Mas se eles quisessem, eu alimentaria com o melhor, né? Como tem lá em Isaías capítulo 1, quando diz assim, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem, vocês comerão o melhor da terra, né? E as promessas de Deus, então, traz para nós também, pais, esse conforto, essa motivação para a gente crer em Deus, para a gente depender dele. Acho interessante também a gente pensa numa perspectiva, né? Mães, pais e também outras mães que intercedem por nós, né? No meu caso, eu nasci em berço cristão, então minha mãe, minha avó, tias, tem São uma... mais adotivas, né? Sim, mas muitas pessoas não nasceram e aí durante a caminhada também tiveram pessoas, mulheres de Deus que estavam ali orando de joelhos para que a vida daquela pessoa fosse... Esse exemplo de mães que oram e que os filhos são transformados, isso está presente na Bíblia, isso está presente na história cristã, né? Até ontem o pastor citou alguns exemplos. Né? E é porque também existem muitas mães que são ocultas, que são secretas. Né? Por exemplo, eu tenho eu recebo toda semana
orações que as mulheres fazem, elas gravam o áudio. Pastor, tem uma senhora lá na Paraíba que ora todo dia por mim, pela minha família. Ontem uma mulher já mandou uma mensagem zangada aqui para mim, dizendo: olha, o senhor falou que suas ovelhas, mas eu não sou sua ovelha, mas eu oro pelo senhor. Se considere minha ovelha, minha irmã. Então, a gente sabe, e eu acho que a melhor coisa, a melhor demonstração de amor que a gente tem e dá para um filho é quando a gente ora por eles, né? E sabe que o senhor estava falando do tempo da Igreja Antiga ainda, quando surgiu Mães da Aliança, e eu me lembro quem era minha mãe de oração. Porque elas adotaram cada um da mocidade para orar, e a Marieta orava por mim, e ela vinha todos os domingos: Liz, estou orando por você, você precisa de alguma coisa? E eu morava sozinha aqui em São Paulo, era super lindo, o cuidado que ela tinha comigo de vir me falar que estava orando, que estava cuidando, assim, era uma delícia isso. Então, as mães de oração, mães espirituais, né? Tem algumas mulheres que não terão filhos, mas serão mães espirituais de muitos, né? Sim. Já me perguntaram: pastor, quando é que vai sair a Bíblia Pais da Aliança? Pois é, o Pais da Aliança, Pais de Oração. A gente criou aquele projeto também, Homens de Oração, né? Sim. Em 2011, quando a gente começou o Conexão com Deus, nós criamos aquele projeto. Só que os homens não perseveram, né? Eles não perseveram. Você pode fazer, fez encontro, explicou tudo, produziu livro. Eu viajei em alguns lugares, né, falando sobre o projeto, mas não, é diferente. As mães, elas pegam mesmo para fazer, né? Elas são mais perseverantes nessa questão. E a gente teve uma experiência muito bacana falando como Ezion, né? Desde o início do lançamento do devocional, que foi no fim do ano passado, né? Então, a gente já tinha aqui na igreja o grupo de mães da Aliança, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E aí também o pastor, né, já vinha lançando devocionais com essa base de orar nas promessas, e sempre foi um livro que saiu muito, né? As pessoas têm bastante interesse, principalmente as mulheres, no livro devocional. A gente sabe a importância ali de ter um livro devocional para fazer todos os dias, para incentivar na vida de oração, de relacionamento com Deus. E aí, quando a gente lançou esse devocional, assim, me surpreendeu, de verdade. Eu sabia que ia ser um sucesso pelo propósito do projeto em si, mas foi uma bênção, assim, e os feedbacks que a gente recebia das mães. A gente já fez uma edição especial para a SAFs, né? Isso aí, eu via o esforço da SAF, né? Hoje nós temos... A SAF é o Departamento de Mulheres. A nossa querida irmã Ana Maria, ela, juntamente com as presidentes de confederação, elas têm esse trabalho. Na pandemia, elas criaram aquelas madrugadas de oração, e eu sei que elas oravam muito por mim lá, e oravam pelos pastores, pelas igrejas. E aí, quando nós lançamos, aí eu fiz a proposta, né, para que a gente usasse o mesmo conteúdo dos Mães da Aliança, mas colocasse o Projeto Ana, capa. Elas fizeram toda a parte de conteúdo, explicando o que era projeto. E é tão interessante que isso caiu como se fosse assim um reconhecimento que a gente estava dando para elas, né? E eu fiquei muito feliz. Eu não sei se vai continuar, né? Porque aí tem outros problemas que a igreja tem também, a sua editora, mas a gente não fez com a motivação comercial. A nossa motivação primeiro foi reconhecer, porque durante todos esses anos a SAF não tinha um devocional próprio. Sim. Ela usava outros devocionais e a partir desse ano, se quiserem, o ano que vem, a gente vai... Né, mas elas passaram a ter esse material, e nós, como presbiterianos que batizamos os nossos filhos, né, nós somos aliancistas, esse material aqui, graças a Deus, caiu no gosto das mulheres presbiterianas. Então, já foi feito aí, acho que, algumas tiragens de 5.000, né? Uhum. E elas têm usado, e felizes, eu vi a reportagem, o João mandava para mim, as SAFs do Brasil todo comprando material. Sim. E mandando foto pra gente. Todas juntinhas, assim, cada uma com o seu livro, assim, a gente até hoje fica chegando várias, e a gente muito legal. Só quero pedir uma coisa, né? Que vocês, mulheres da SAF, continuem orando por nós aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
para que Deus continue nos protegendo aqui e também orando pelos nossos filhos, nas novas gerações. Tá bom? Pastor, Sim. posso fazer uma pergunta? O senhor fez uma frase aí que foi uma dúvida que surgiu para nós como programa. O senhor falou assim, nós presbiterianos somos aliancistas, batizamos os nossos filhos. Eu sei o que isso significa, mas a gente já falou, né? O projeto Mães da Aliança não é porque são para mães que batizam filhos, né? Não. A ideia não é essa. Quando eu falei o seguinte, nós que somos aliancistas, que fomos mais beneficiados, porque o termo aliança, ele não é um termo presbiteriano, ele é um termo bíblico. Sim. Né? A teologia da aliança é a mesma coisa de você falar de eleição. Eleição não é porque nós somos calvinistas, né? Eleição porque está na Bíblia, Exato, né? exatamente. A gente é salvo. Então, às vezes a gente quer fazer copyright de doutrina, de termos, né? Pentecostal, presbiteriano, reformado, não tem nada a ver. Esse nome aliança, por exemplo, ele é um nome que é usado até para colocar em igrejas de várias denominações. Sim. Né? Igreja da Aliança, Ministério da Aliança. Então, é porque é um termo bíblico, né? Então, nesse sentido. E a gente sabe que as necessidades espirituais, crendo ou não crendo na doutrina da aliança, ela está presente hoje em todas as famílias. Eu acho que o foco, Liz, são as novas gerações mesmo. E eu acho que nunca na história da igreja nós estamos vivendo um momento tão complicado para os nossos filhos como nós estamos vivendo hoje. Né? Essas coisas que essa pauta aí progressista, ela tem trazido como projeto fundamental, principal, financiado com todos os recursos, a destruição da família. Sim. A família no modelo cristão. A destruição da identidade sexual, a destruição dos relacionamentos conjugais. Eles falam que são mudanças culturais. Não. Eles querem destruir realmente os princípios da palavra de Deus. Sim. Então, eu creio que, mais do que nunca, nós estamos precisando orar mais, né? Nos agarrar mais na aliança de Deus, nas promessas de Deus, em defesa do projeto de Deus, do projeto de família de Deus. Com certeza, é uma dificuldade. Eu acho que todos nós, né? Desculpa falar, pastor, mas todas nós, mães, pais, que temos filhos na idade da infância, estamos preocupados com as escolas. Com o que a escola tem tratado para o seu filho ali dentro, o que eles estão ensinando. Então, a gente tem que enraizar mesmo aquilo que a gente crê, o evangelho dentro de casa. A minha condição como pastor não dá para eu separar. Quando eu falo de filho, eu falo departamento infantil todo, CP, adolescente, mocidade. Então, eu acho que as novas gerações, elas precisam, nesse momento, de um apoio muito grande da família cristã e das igrejas. Sim. Nós temos que ter trabalho focado para esse pessoal. Estamos chegando aqui ao final, eu queria abrir aí para alguma consideração de vocês. Já respondi tudo, né? Então, o nosso programa continua. Agora a Maternidade Real é Mães da Aliança. As pautas serão definidas pelas meninas, pela equipe que tem trabalhado. Queremos pedir o apoio, não somente da Igreja de Pinheiros, mas também do Brasil todo, da família brasileira que curte, que assiste, né? Esse programa que tem sido uma bênção, é um programa de qualidade. Toda terça? Toda terça às 20 horas. Toda terça às 20 horas aqui pela IPP TV. É maravilhoso o trabalho. Mudou-se de nome justamente para a gente focar, ter um foco único, né, de trabalho, porque quanto mais nós unirmos forças, a gente vai conseguir chegar mais longe e mais rápido. Amém. Né? É isso. Lembrando... Suas considerações finais aí. Olha, pastor, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pela sua disposição em fazer esse devocional baseado nas promessas e trazer esse olhar para nós, mães, porque especialmente quem tem filho pequeno, às vezes não consegue ter aquele tempo do estudo profundo da palavra. A gente está ali, faz um devocional e aí tem que sair. Então, assim, ter esse apoio, um material de qualidade para a gente é muito bom. Então, primeiro, quero te agradecer por isso. Quero convidar, como o senhor já falou, todo mundo para nos acompanhar e lembrar que há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade, para a paternidade, enfim, para nós cristãos. Deus tem graça para a gente, para que a gente consiga seguir
Amém. em meio às dificuldades. Vamos para frente, para cima. Fala, Fê. Meu recado é que as Bíblias estão disponíveis no nosso site e a gente também montou um kit com 30% de desconto com todos os itens que o pessoal tá comprando bastante, E essa principalmente pro camisa Dia das é Mães. bonita aí. Vai junto. Camiseta. Vai junto. Uniformizado. A gente veio aqui para vocês verem. Tem esse saquinho aqui, né? Ecobag, abre assim. pastor. Ecobag. Ecobag. É um bag ecológico, é? É isso. Tem a Ecobag, que cabe a Bíblia, dá pra você levar pra igreja, por o que você quiser. Não, e a Bíblia ficou num tamanho muito bom, não é aquela Bíblia grande de estudo, né? É. A letra muito boa, Letra o papel, grande. né? Então, foi um trabalho maravilhoso da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso mesmo. E vem o lápis e a caderneta. É só entrar em editoresion.com.br que você encontra lá todas as informações. Então, até o próximo Arivalcast. Deus abençoe você e sua família. Tchau.